Olá! A partir de agora você acompanha um assunto que eu costumo chamar aqui assunto para iniciados. Nós vamos falar de um assunto técnico, árido, mas que tem uma repercussão muito grande na vida prática. Quem vai ajudar a gente a esclarecer melhor as questões aqui é o senador Wellington Fagundes. Isso porque nós vamos falar sobre regulamentação da Lei Candir. E ele é o relator dessa matéria na Comissão Mista Especial, que reúne parlamentares das duas casas, Câmara e Senado, e que já prepara o relatório que vai tramitar aqui. Não é isso, senador? Mas agora, para falar mesmo do mérito dessa questão, aí eu passo a palavra para o senhor, porque é assunto importante, mas é técnico pra caramba, né? Olha, na verdade, eu acho que até é um assunto simples, porque mesmo? toda a população sabe que o Brasil exporta todos os nossos produtos, matérias-primas, minerais, os produtos agropecuários e semi-elaborados, totalmente isento. Existe realmente uma tese de que não se exporta imposto. Mas, por outro lado, a Lei Candir, ela, ao definir que todos os produtos seriam exportados sem imposto, ela também definiu que o governo federal teria que fazer uma compensação. E ela funcionou isso por um período, depois foi criado o FEX, que é o Fundo de Compensação das Exportações, que o governo federal devolve se quiser e se puder, ou se puder e se quiser. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, isso foi virando praticamente uma guerra, porque os estados foram perdendo e o governo, por não ter obrigação, não cumpria. O ano passado eu fui relator da LDO. Então, o primeiro ano que está definido no orçamento, o Fundo de Compensação das Exportações é este ano, né? Mas isso não é suficiente, porque aquilo que está previsto é muito pouco em relação ao esforço dos estados. No meu estado, por exemplo, o estado do Mato Grosso, nós somos o campeão em exportação da soja, respondemos por 54% da produção nacional de algodão. Hoje também temos uma exportação e produção muito grande das proteínas animais, carne bovina, somos o maior rebanho, o maior produtor hoje também já de aves e suínos, já temos uma expressiva produção e a maioria, como eu disse, esses produtos são exportados ou in natura ou semi-elaborados e não tem imposto nenhum. Então o Estado que precisa desenvolver, precisa de infraestrutura, ele acaba praticamente sendo sufocado. Outros estados como o Pará também da mesma forma. Minas Gerais é um estado que perde muito porque exporta muito produto mineral, só que Minas já tem indústria. Mesmo assim, a cada ano o estado e a maioria dos estados brasileiros hoje passa por dificuldade, né? O centro-oeste brasileiro como um todo. Então, por isso, nós temos, e aí até uma definição do Supremo Tribunal Federal, já votou no plenário, e agora até o mês de novembro nós temos que regulamentar, ou seja, definir quanto que o governo federal tem que devolver para os estados com a exportação. Isso vai dar um fôlego de administrar cada ente federativo, né? Você tendo um cálculo disso, uma previsão, não é? Já começa a dar um outro fôlego. Por exemplo, no Mato Grosso, nós teríamos direito a mais de 10 vezes o que é compensado. Uau! Então é muita coisa. Hoje o FEX está sendo aproximadamente 400 e poucos milhões e poderia vir 4 bilhões. Agora, o que em a gente votando aqui no Congresso Nacional, a comissão vai votar e depois vai no plenário das duas casas, vira lei, ou seja, o governo federal vai ter que cumprir. Agora o governo federal, nessa crise, alega que tem que arrumar a fonte. Pergunta, como é que vai ser isso? Aí é que nós temos que definir. Agora vamos ouvir a sociedade, ouvir o conselho de todos o CONFAS, que são todos os secretários de Fazenda, ouvir os secretários de Planejamento, ouvir os governadores e o próprio governo federal. Porque nós temos que fazer algo que seja possível para o governo federal e também que não só impondo em lei, mas também que tenha condições de cumprir. Por exemplo, hoje muitos estados estão querendo fazer a compensação do que deixou de receber, porque os estados devem para o governo federal também. Então, e o governo federal alega que não está tendo recurso, a arrecadação diminuiu muito, mas o certo é que no Brasil, de tudo que se arrecada, a maior
fatia do bolo fica na mão do governo federal e do governo dos estados. E aí o município, que está lá na ponta, próximo do cidadão, onde os governos criam os programas, aí os prefeitos, né, junto com os vereadores, tem que atender o cidadão e às vezes não tem recurso. Né? Todos os programas que foram criados, transporte escolar, saúde na família e todos eles. Então nós queremos melhorar essa distribuição. Até quero aqui fazer justiça ao presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, o prefeito Neurilan, que foi a associação que fez o projeto de lei, que me sugeriu, inclusive, para apresentar aqui no Senado da República. Então eu acredito que nós vamos ter que encontrar um caminho de aprovar e de fazer justiça, porque os prefeitos, principalmente, eles precisam melhorar o atendimento. Cada dia a saúde está piorando e o cidadão que está pagando o imposto, eu sempre tenho dito, quem está lá numa fila de espera, num posto de saúde com o seu filho, tem pressa e tem razão. Né? Quem está numa estrada esburacada tem pressa e tem razão. Então nós temos que, acima de tudo, atender o cidadão, que é a ponta. E essa burocracia tão grande da máquina tributária nacional, com toda essa concentração, até o recurso chegar lá na ponta, às vezes gasta muito, demora muito. Então eu penso que nós temos que simplificar o nosso modelo de arrecadação e principalmente colocar o recurso mais na ponta, mais próximo do cidadão, que tem mais capacidade de fiscalização. Agora, o senhor também tem um prazo relativamente curto para fazer esse trabalho, né, senador? Porque pelo Supremo Tribunal Federal, essa regulamentação tem que estar resolvida até final de outubro desse ano, não é? Até o final de novembro. De novembro? Desse ano. Mas é importante dizer que a comissão especial aqui no Senado da República, ela é terminativa na comissão, ela não precisa de passar em outras comissões, comissão direto de Constituição em plenário. E Justiça. É direto em plenário. E nós elegemos como presidente o deputado Priante, que é do Pará, e ele é o relator em uma comissão na Câmara dos Deputados. E também como vice-presidente a senadora Lúcia Vânia, que é experiente nesta área. Então nós vamos juntar o trabalho daquilo que já foi feito na Câmara e aproveitar para não fazer retrabalho. Ou seja, as audiências públicas que já foram feitas na Câmara, nós vamos trazer tudo num trabalho conjunto, junto com os deputados e senadores, para que a gente, nessas audiências que faremos agora, a gente não precisa mais saber o que é a Lei Candir, quais são os impactos, todos sabem. Nós precisamos discutir agora de que forma nós vamos fazer uma legislação... Viabilizar, né? De viabilizar, ou seja, que o governo federal possa cumprir e que os estados e municípios possam ter, principalmente, um planejamento certo. Porque o pior é você chegar no final do ano e não saber o que vai acontecer. Por exemplo, no mandato agora passado, não fosse os recursos do Fundo de Compensação, que é o FEX, não fosse também a repatriação, a maioria dos prefeitos, dos governantes, não teriam fechado as suas contas. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela existe, ela é importante, a gente tem que fazer com que cada vez mais ela se fortaleça, mas também nós temos que criar condições para os administradores, no caso presidente, prefeito, governadores, tenham condições de fazer um planejamento, sabendo aquilo que será possível tanto gastar, como também, para fazer o planejamento de gastar, tem que saber o que vai arrecadar. Você sabe que nós tivemos aí o impeachment da presidente Dilma, principalmente pelas famosas pedaladas, né, fiscais. E isso acaba causando um transtorno, porque não é fácil você tirar um presidente da República, muda o presidente da República, muda o governador, muda o prefeito. A cada mudança, isso causa uma instabilidade e um prejuízo muito grande. Porque quem sofre? É o cidadão que está lá na ponta. Né? É o cidadão que quer lá o serviço público e às vezes não tem e hoje reclama com razão. E mesmo porque a impressão que a gente tem, o senhor me permite aqui dar esse pitaco, mas é que a questão da gestão, ela tem um apelo hoje em dia, né? O aprimoramento da gestão, ela tem uma razão de ser no contexto que a gente vive, né? Gestão, na verdade, eu sempre tenho dito que administrar é saber priorizar. Né? Saber priorizar, então, para você fazer uma boa gestão, você tem que ter uma boa capacidade organizacional, uma boa equipe para arrecadar, mas arrecadar de forma que você não prejudique, às vezes, só um setor da sociedade. Então, por isso, inclusive no passado, nós defendemos o imposto único.
Ou seja, se tivéssemos uma carga tributária menor, não essa parafernália que nós temos de impostos, um número muito grande de impostos, uma carga tributária muito grande, mas também a sonegação é muito grande. E quem tem mais capacidade de sonegar? Não é o trabalhador, porque o trabalhador já vem descontado no olerito todo final do mês. Então, às vezes, é um empresário com um bom advogado, com contadores, e normalmente, quanto maior, mais capacidade, às vezes ele tem de poder usar as brechas da lei. E quando você tem uma lei muito complicada, então você facilita quem tem uma estrutura. As brechas acontecem. As brechas acontecem. Eu não estou nem dizendo aqui da desonestidade, não. Sonegação existe muito, mas também existe as brechas que o pequeno não sabe, ele não tem condições de contratar um advogado, um contador. Então nós temos que facilitar a vida do pequeno empresário, do microempresário. E eu sempre tenho dito que, aliás, não só tenho dito, como é uma constatação, a maioria da geração de empregos no Brasil, principalmente, se dá nas pequenas empresas, nas pequenas e médias. E nós temos que facilitar a vida dessas empresas. De que forma? Diminuindo essa carga tributária, facilitando e não concentrando tanto como hoje acontece na mão do governo federal e dos governos dos estados. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Mas um assunto tão complicado, falamos aqui de forma... Não foi? Eu acho que a população entendeu. Meu Deus. A última vez que eu falar de ICMS, antes de começar, eu falei, Deus me ajude. Olha, mas eu sou do Mato Grosso, não, o senhor deu um show. E lá, o Mato Grosso, nós temos um governador que ele é muito sectário, entendeu? E ele, às vezes, não discute muito com a sociedade e com a classe política. Nós estamos aqui buscando, exatamente no Senado, fazer esse trabalho, porque... independente de cor partidária, eu acho que nós temos que preocupar principalmente com o cidadão que está lá na ponta, e a forma é desburocratizar e simplificar esse país. Grata pela sua presença, senador. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado. Sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado, 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro ainda que é possível você rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.